Deus de amor, de paz, de misericórdia infinita, Deus Pai amantíssimo, que as bênçãos da noite de hoje, que a espiritualidade preparou para cada um de nós, possa calar fundo dentro dos nossos corações, que possamos ser fortalecidos no caminho do bem, que venha até nós muita força, muita fé na nossa caminhada de evolução e de progresso. Que o Evangelho de Jesus se faça dentro de nós, que cada vez mais os ensinamentos do Mestre nos iluminem, que não sejam só palavras lidas, escutadas, mas sim instruções no caminho da nossa reforma, da nossa melhora, da nossa evolução, porque nós somos a nossa melhor versão. Estamos aqui para cada vez mais aproveitar esse momento e sermos os trabalhadores da última hora, que possamos nos burilar, que possamos nos melhorar e nessa hora da reforma íntima encontrar o caminho que o Mestre tanto espera de nós, porque Jesus é o nosso caminho. Nós bem sabemos que Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e que nós temos que seguir o nosso Mestre Jesus. Então, que a gente encontre esse caminho e comece a se melhorar e seguir sempre no caminho do bem, acreditando nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Que o Mestre seja sempre a nossa referência, que a gente pense o que Jesus faria no meu lugar, nessa atitude que eu vou tomar agora, o que Jesus faria agora, nesse pensamento que eu estou tendo com essa pessoa, nessa atitude que eu estou tendo com essa pessoa. Assim a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Que Jesus abençoe a nossa caminhada, os nossos pensamentos e a nossa atitude com as bênçãos de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus queridos, boa noite a todos. Com a graça de Deus, hoje nós temos o nosso querido companheiro, trabalhador da casa, o Daniel Oshiro, que vai nos presentear com o Evangelho, que a gente possa vibrar muito amor e carinho para ele, que vai explanar para a gente hoje. Obrigado, Silvia. Boa noite a todos. Embora eu com frequência esteja fazendo palestra por questão de ofício, sempre que venho fazer aqui uma mistura de emoções e sensações, porque sinto o peso da responsabilidade de trazer palavras de tanta importância e relevância para cada um que aqui está presente. E não estava previsto eu falar aqui, mas me veio trazer uma rápida reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos aqui, ou alguns, talvez não tenham uma vivência muito grande ainda no Espiritismo e não tenham clareza de como esse livrinho aqui foi composto, mas basicamente ele traz aqui, Kardec reúne a síntese das principais passagens do Evangelho, dos 4 Evangelhos que nós temos no Novo Testamento, com uma interpretação
digamos assim, um pouco mais leve, um pouco mais clara, de melhor preparação para os nossos ouvidos, assim de interpretar. E logo no início da obra, tem aqui um trecho chamado Objetivo desta Obra, que diz o seguinte: esse livro se divide dentro dos evangelhos, no qual ele se baseia. Existem 5 partes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João, que são os atos comuns de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que geraram os dogmas da igreja e o ensino moral. Embora as 4 primeiras sejam discutíveis por diversos aspectos, até pela própria igreja há discussões sobre os fatos. O último, o 5º, sobre a moral das palavras de Cristo, isso é indiscutível. E esse livro, esse direcionador, talvez de boas condutas para nós, se baseia nos aspectos morais. E hoje eu trouxe como continuidade da outra palestra que eu tive aqui, que era a felicidade neste mundo, uma reflexão um pouquinho mais específica. Na última vez, nós vamos falar sobre os tormentos voluntários, que faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E na última passagem aqui, eu trouxe uma reflexão: podem o homem gozar de completa felicidade na Terra? É uma pergunta que se encontra no Livro dos Espíritos. E se fizermos uma primeira análise, assim como fizemos na outra vez, a princípio não. E é muito comum no meio espírita, né, a gente dizer que, olha, aqui a gente está para provas e expiações, não queira ser feliz aqui não, que não é para isso não. Então isso virou uma crença. A maior parte não diria, né, não posso falar porque eu não conheço a maior parte dos espíritas, mas é muito comum a gente ouvir no meio espírita isso: olha, a gente está aqui para sofrer, e vamos sofrer em silêncio, e vamos resignar, está tudo bem. Mas uma rápida interpretação nessa mesma pergunta, em vários outros trechos do Evangelho, a gente observa o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade? Portanto, a resposta aqui se refere a uma completa e não felicidade apenas. Conclusão: que nós podemos sim viver de algum tipo de felicidade. Para isso, a gente precisa entender alguns outros aspectos que o capítulo 5 nos traz. Ele traz uma reflexão seguinte: é sempre rico porque é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Uma reflexão de Fénelon aqui nesse mesmo capítulo 5. Será que o fato de nós termos a calma já não é um aspecto de felicidade? Se nós olharmos hoje, não sei se todos sabem, mas o Brasil lidera um dos líderes mundiais de crise de ansiedade no mundo. Se não for o líder ainda, até ano passado era, ano retrasado antes da pandemia. Olha só, o país do carnaval, da alegria, da festa. Nós não temos tempestades, não temos essas grandes catástrofes naturais, não temos guerra, um país pacífico. Supostamente, o país do carnaval, somos o país número 1 em crise de ansiedade. Nós somos um país que está cada vez mais depressivo. Isso são números. Então, se nós seguimos os números e seguimos uma interpretação mais rasa, vamos concluir aquilo que alguns de nós por vezes falamos: estamos aqui para sofrer, vamos sofrer em silêncio, que está tudo bem. Tenhamos cuidado. Por quê? Esse capítulo, Tormento Voluntário, nos traz essa reflexão. Numa outra abordagem, ele traz o seguinte ponto de vista: vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Sim, é um fato da maior parte das pessoas, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra nessa terra. Ou seja, a felicidade pura a gente não vai encontrar aqui. Portanto, a gente precisa refletir um pouquinho mais nos nossos ambientes familiares, nos nossos relacionamentos com nossos parceiros, com nossos cônjuges. Que felicidade é essa que eu busco aqui? Quais são os parâmetros? Quais são as condições para eu ser feliz na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com a minha saúde? Com base em quê? A verdade é que a gente simplesmente vai vivendo a vida. A gente não para fazer essa reflexão.
Alguém parou na adolescência, em algum momento da sua vida, aleatoriamente, deixa eu refletir sobre o grau de felicidade que eu encontro ideal para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, meu relacionamento. A gente não para isso. A gente não faz o ofício da reflexão. E a doutrina espírita é, por definição, uma doutrina de estudo, de refletir. Será que, por não fazermos essa reflexão, talvez vivemos em busca dessa felicidade incessantemente de forma errada? Ou será que a gente está buscando a felicidade errada? Qual deveria ser o padrão de felicidade? É uma pergunta para a gente refletir. Então, devo ou não procurar ser feliz? Por onde começar? Onde tenho que ir? Olha, por força do meu ofício, eu falo muito para líderes, gestores, essa galera que está no mundo corporativo. E não sei se vocês sabem, assim, o índice de afastamento das empresas por doenças psicossomáticas está assim, alarmante. Tem uma empresa aqui, uma multinacional aqui no Porto de Santos, que eles ficaram, tem 300 e poucos funcionários, chegaram a ficar somente com 80, 60 funcionários durante a pandemia, e eu pensei que era todos por Covid, mas não era. Era 2/3 por Covid e outro 1/3 era por doenças diversas, de crise de ansiedade, cunho emocional. Então veja, a gente vive um momento que felicidade é algo discutível. Será que existe mesmo? Todo o nosso ambiente nos leva a crer que nós não temos condições de ver isso. No entanto, é necessário que a gente faça algumas reflexões. Nesse mesmo trecho vem uma continuidade. Poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis, em vez de a procurar nos gozos, não dá para ver claramente, nos gozos da alma. Então, um primeiro ponto aqui de reflexão, para a gente trazer mais internamente, quais seriam essa felicidade da alma? Será que existe um padrão? Será que se a gente consultar a espiritualidade, olhar o Evangelho, a gente vai achar algo muito específico? A verdade é que a gente não vai achar algo muito específico. A gente vai achar sobre amar o próximo como a ti mesmo, praticar a caridade, mas para cada um isso tem um peso. Tem pessoas aqui que ao sair de casa dão um bom dia para os seus porteiros e assim creem que já estão praticando a caridade. E pode ser que seja naquilo que a pessoa acredita, assim como tem outros que nem sequer isso fazem. A questão que fica é que nós devíamos parar um pouquinho do nosso dia a dia para refletir sobre o que nos faz bem, particularmente nos aspectos da matéria, porque o espírito incorporado, ele é uma alma que está sujeita às intempéries do corpo. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, e eu particularmente me deparei com esse conflito, talvez alguns aqui também, porque é uma matéria que se diz não materialista, né? Uma doutrina que se diz não materialista. Ora, se ela não é materialista, como que eu vou lidar com a compra do meu carro, da minha casa? Até que ponto a minha casa é demais? Até que ponto esse carro é muito caro? Qual é o supérfluo? Qual que é o limite disso? A verdade é que não existe. O fato é que deveríamos definir um padrão para nós de forma consciente, porque na erradicidade, assim que desencarnarmos, a gente não vai ter uma cobrança com um padrão de um checklist que, olha, eu fiz, não fiz. Não vai existir alguém fazendo esse checklist do que fizemos ou não fizemos. Essa cobrança é de acordo com a nossa consciência. Acontece que nessa onda de aguardarmos a nossa consciência, alguns de nós, né, eu me incluo nessa, não sei se vocês se incluem, a gente usa essa, minha consciência diz que eu estou tranquilo. É por isso que eu não fico pensando muito para não criar essa consciência, porque se criar a consciência eu crio a autorresponsabilidade e eu não quero. Então veja como que a gente fica num ciclo vicioso. Não penso para não ter que refletir sobre os aspectos da matéria, para que eu não crie essa responsabilidade, eu acabo buscando coisas que talvez não façam sentido, acabo vivendo infeliz e concluo que a felicidade não existe. Vejam, é um ciclo vicioso terrível. Em algum momento nas nossas vidas nós vamos pará-lo. Qual o momento? Pode ser hoje. Pode ser hoje para tudo? Não, mas vocês podem escolher um momento hoje, num relacionamento,
na saúde, numa ajuda a um familiar distante, no perdão de alguém querido que por alguma razão do destino separou, criou aquela animosidade. Hoje a gente pode tomar essa decisão de dar um passinho, não precisa ser de uma vez. Por isso, se já sabemos disso, que devemos buscar esse equilíbrio, o que nos impede de viver ao menos essa felicidade relativa? O que nos falta? Muitas coisas podem nos faltar, mas a principal delas é ter a capacidade de lidar com a vaidade e com o orgulho. Eu defendo uma linha comportamental, que tem a ver com o trabalho que eu sigo, que praticamente tudo que nós não temos, que nós desejamos, ele está preso no orgulho e na vaidade. É como se tivéssemos um grande véu, de um lado orgulho, do outro a vaidade. Quando a gente consegue baixar um pouquinho o orgulho, a vaidade por vezes vai subindo, e quando a gente baixa a vaidade, o orgulho sobe, e a gente fica nessa luta incessante de abaixar um, abaixa o outro, e tenta viver a vida, o tempo está passando, e casa, e filhos, e netos, e daqui a pouco 60, 70, meu Deus, a gente não refletiu. Parece uma coisa assim, meio que assustadora olhar por esse ponto de vista, mas é o contrário, é libertador. Steve Jobs foi uma pessoa que revolucionou o mundo, particularmente na tecnologia. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver trechos de documentário do final da vida dele. Foi muito triste, faleceu jovem, desencarnou jovem, não lembro se 40 e poucos anos, entre 40 e 50 anos, revolucionou o mundo, mas teve uma vida muito vazia, não teve contato com a filha, foi muito distante. Em uma das suas frases, no estado terminal da sua doença, ele disse que se pudesse, faria muita coisa diferente, particularmente a forma como ele tratou as pessoas. E aí fica a reflexão, como um homem dessa capacidade intelectual não refletiu isso antes, por conta do orgulho e da vaidade? Observem na vida de vocês, com atenção e com carinho. Pensem em algo que vocês não estão satisfeitos. Pode ser da sua saúde, pode ser seu relacionamento com seu cônjuge, pode ser no seu ambiente profissional, pode ser que seu salário não esteja adequado com o que você... Não importa. Se fizermos uma análise fria, a gente chama isso de análise de causa raiz, a gente vai ver que lá embaixo, em algum lugar no meio dessas análises, estará fazer tal coisa, aprender outra matéria, conhecer tal assunto, me resolver com tal pessoa, me relacionar melhor com fulano. E por que a gente não fez? Porque o orgulho ou a vaidade, tanto faz a definição específica dos dois, porque ambos nos cegam, nos fazem crer que somos melhores do que qualquer outra coisa, nos impedem de fazer os pequenos ajustes. Hoje estava com uma cliente que vive um desafio muito grande em sua jornada pessoal, conjugal, e trazendo as reflexões, joguei essa reflexão para ela. O quanto que você é responsável por essa infelicidade que você está me relatando agora? E sabe aquela circunstância que a pessoa quer só desabafar? E eu a deixei desabafar por 20, 30 minutos, quase uma hora. Quase inclusive me atrasei hoje para cá por conta disso. E foi passando. Quando eu fiz essa pergunta, ela não tinha resposta. Porque no ímpeto dela, no íntimo dela, só tinha necessidade de acusar, de apontar o dedo, de dizer que o outro, de dizer que o familiar, dizer que o parente, o universo, o trabalho, o mundo inteiro estava errado. E eu fiz essa reflexão com ela: olha, eu entendi fulano A, B, C, eu entendi os erros dele, e eu concordo com você. Eu só queria entender o seguinte: você tem uma parcela de responsabilidade nessa história toda? E ela não soube responder. Isso ela carrega há anos. E aí depois ela fez uma reflexão e disse: sim, eu tenho. E você tinha consciência disso? Sim. E por que não refletiu e não agiu? Porque nunca parei para pensar dessa forma. Olha, uma única pergunta, sincera, transparente, verdadeira consigo, pode nos fazer mudar muitas coisas. Mas se a gente não entende que a vaidade e o orgulho está arraigado em nós, a gente cai. Eu tive um treinamento que eu participei em 2014. Supostamente eu sou uma pessoa simples, supostamente sou uma pessoa humilde. A minha mãe está aqui, trabalhadora da casa. Fui criado aqui em condições muito simples. A gente tem uma vida realmente simples do ponto de vista do padrão geral aqui de Santos, né? Em geral.
E eu cresci com aquela galera de comunidade, no geral, sempre me considerei humilde, gente boa. E assim as pessoas também me consideravam. Até que trilhei minha jornada, cresci, desenvolvi minha carreira, e num determinado curso teve uma dinâmica. E eu sempre fui o boa praça, aquele que chega, abraça todo mundo e tal, estou de boa com todo mundo, nunca briguei com ninguém, nunca tive conflito. Supostamente eu me considerava uma pessoa simples, não vaidosa e sem orgulho. Até que numa dinâmica com ferramentas da psicologia e tudo mais, caiu um exercício que batia de frente com orgulho. E era um ambiente escuro, fechado, e só aparecia aquela palavra, era um ambiente de muita reflexão. E você passava por várias palavras e nenhuma me incomodava. O exercício era esse, era encontrar algo que ferisse você, que te afetasse. Na hora que eu passei por todas as palavras, dei uma, acho que duas, na terceira volta bateu no orgulho. Aí passou, bati no orgulho de novo, me deu um mal-estar. Aí começamos a dar um mal-estar, um desgaste, um desconforto. E ali, fazendo algumas reflexões, fiz essa mesma análise aqui que eu estou sugerindo que façamos. O que eu quero na minha vida? O que eu busco? Qual é o nível de bem-estar que eu quero em algumas áreas? Por que eu não tenho? O que o mundo fez de errado para mim? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, todo mundo. E eu, o que eu fiz? E aí eu reparei que eu só me encaixei no último momento. E quando eu observei que eu fui o último a entrar naquela lista de responsabilidade por aquilo que eu não tinha alcançado, aí eu entendi porque aquela palavra inconscientemente me fez mal. Até me arrepio aqui de lembrar, lembrando da circunstância, né? O nosso cérebro lembra emocionalmente com mais profundidade. E olha, foi muito profundo. Então de 5 anos, foi 15 eu acho, 2015, de 7 anos para cá, para quem convive comigo, eu trabalho com essa questão de desenvolvimento humano, sempre me perguntam, o que você está desenvolvendo? O orgulho. Pô, mas você não é uma pessoa orgulhosa. Eu falei, eu gostaria de não ser, fico feliz pelo seu elogio, mas eu sei que tem aqui dentro. E é um exercício velado, solitário, sozinho. Porque se eu falar com minha mãe, ela não vai entender, minha esposa também não, meus amigos não vão entender. Porque é um exercício de consciência individual. Cada um sabe o que é para si. E eu posso afirmar para vocês, eu não sou uma pessoa extremamente feliz, mas eu sou muito bem realizado naquilo que eu me propus a buscar, tanto no aspecto familiar, quanto com minha parentela, quanto com minha saúde, aquilo que eu faço, trabalho com o que eu amo, mas foi uma trajetória. E eu tenho certeza que isso é só um pedaço do caminho, mas o ponto de partida foi fazer essa reflexão, o quanto eles me feriam. E eu descobri que muito. E talvez ficou um pouco escuro, eu vou ler o pessoal do fundo, mas o orgulho e a vaidade, ele se mascara de diversas formas em nós. Ele não fica assim, olha só, isso aqui é teu orgulho, viu? Não vai ficar assim, a gente não percebe. E se eu perguntar assim, valendo R$100, R$100 talvez a pessoa não levante a mão, mas valendo R$1.000, me aponte 3 atitudes suas que provam que você é vaidoso e orgulhoso, aqui agora. A gente não vai ter coragem de levantar. Talvez um ou outro mais desinibido, um perfil mais comunicador levante, mas a maioria de nós vai ficar em silêncio. E se fizermos essa pergunta repetidas vezes, ainda assim continuaremos em silêncio, porque o orgulho e a vaidade, eles mexem diretamente com o nosso estado de consciência. Quando você leva o teu cérebro para entender que aquilo é uma atitude de orgulho, você sai do estado inconsciente e vem para o consciente e fala assim, olha, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. E aí vem uma autorresponsabilidade quase que instantânea. Preciso mudar. E a gente não quer viver isso. Porque do mesmo jeito que o nosso cérebro faz isso, ele também nos protege. Hoje, graças a Deus, a gente tem vários estudos abertos para leigos, para não teóricos, para não cientistas sobre o cérebro. E a gente sabe, o nosso cérebro, ele não se protege do desconforto físico, mental e emocional. Então ele não vai levar a gente para essa reflexão. Mas quando a gente faz essa reflexão, a gente observa pequenas atitudes do tipo: amor próprio muito acentuado contraria-se por pequenos motivos. Então, coisa do tipo, estou aqui eu dando a palestra e de repente um de vocês me encontra ali no caminho, ou aqui, ou levanta a mão, ou faz uma expressão de desgosto com o que está vendo. Confesso para vocês que anos atrás, quando eu comecei a fazer palestra, trabalhar com essa parte,
Quando eu observava um rosto que olhava assim, meio torto, meio duvidando, né? Pessoas que têm perfil analítico, né? Ficam sempre meio desconfiadas, e eu não sabia disso, eu já ficava desconfortável aqui, já me desequilibrava, eu já, caramba, a pessoa não está gostando do que eu estou falando, poxa, mas caramba, eu me preparei tanto, pô, olha só, eu nem sei o que está se passando na cabeça do ser humano, mas um orgulho disfarçado desse excesso de preocupação e de zelo, veladinho, todo bonitinho no cantinho, está me tirando a capacidade de exercer algo que eu estou preparado para fazer. Ela é muito sutil, muito velado. Pessoas que reagem exclusivamente a quaisquer observações ou críticas de outros, de outrem, em relação ao seu comportamento. Olha, a gente supostamente aceita a crítica. Supostamente estamos estudando a doutrina espírita e estamos abertos a aprender, não é verdade? Não é verdade? Saiamos daqui agora com nossos cônjuges que aqui estão em casa e deixe que eles nos façam algumas críticas. Sugiro que vocês mesmos façam. Olha, me fala 5 críticas que você vê em mim, 5 pontos que você acha que eu poderia ser melhor, para não dizer crítica. Eu garanto para vocês que a maioria de nós, embora conviva por 10, 15, 20, 30 anos com seu parceiro, ao ouvir 5 oportunidades de melhoria, para não dizermos crítica, em uma dessas, se não for mais da metade, vai ficar extremamente desconfortável e vai dizer do tipo, mas ninguém gosta de ouvir crítica. Olha só o orgulho veladinho de novo. Por quê? Qual o problema em ouvir crítica? Se sabemos que estamos aqui para evoluir e que a opinião do outro é apenas a opinião do outro, olha só o nosso excesso de zelo. A gente não está reagindo exclusivamente aqui, não estou gritando, mas internamente meu cérebro está explodindo. Estou querendo mandar aquela pessoa embora. Vejam como isso aqui é muito velado. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Algumas pessoas atribuem isso a um estilo de personalidade, e que pode até ser um estilo de personalidade, mas é muito comum. Você vai num ambiente familiar, vai num ambiente entre amigos, você começa a ter aquela ideia, o outro já começa a puxar a frente. Não, eu resolvo, é que eu sou assim, eu gosto de resolver as coisas, e vai tirando espaço de um, de outro. Quando você nota, só tem um fazendo tudo, e ele coloca uma justificativa bonita. Não, eu sou proativo, eu gosto de resolver as coisas. Olha o orgulho e a vaidade ali, ó, velado, encostado. Óbvio que proatividade e atitudes são nobres, mas a gente precisa respeitar o espaço social, num espaço onde é uma atividade comum a diversos, que deixemos outros também fazer um pouquinho, e cada um leva de um jeito. Veja, eu trabalhei bastante tempo, ainda trabalho, ajudando algumas pessoas em recolocação de trabalho, e aí sempre eu faço a pergunta para os candidatos, né? Olha, você sabe falar sobre uma crítica sua? Ah, sei. Então tá bom. Sobre uma oportunidade de melhoria sua? Sei. Então tá bom, me fale aí. Só não me fale uma dessas 3 que está escrito no meu caderno aqui. Aí a pessoa fala. Eu falo, bom, essa aqui é a primeira. Aí a pessoa fala, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. As pessoas trazem, né, os defeitos que elas têm, né? Ah, eu sou muito detalhista, sabe? É que eu sou muito preocupado, é porque, entendeu? Isso é muito ruim, que eu sou muito preocupado. Ah, não, é que eu sou muito dedicado no que eu faço, eu sou tão comprometido que eu esqueço a hora de ir embora para casa, e aí minha esposa liga, meu marido liga, que eu fico ali. Você começa a observar, fala assim, meu amigo, eu queria saber uma oportunidade de melhoria, não queria que você disfarçasse de algo que você supostamente quer se mostrar bom para mim. E a pessoa fica desconcertada, né? Não está esperando uma resposta dessa. Por quê? Ele não percebe. Lembra? É inconsciente. O nosso cérebro não quer jogar a gente numa situação desconfortável. Por isso, meus amigos, quando a gente vê pessoas que supostamente a gente entende que são arrogantes, prepotentes, temos que ter paciência com essas pessoas. Que essa pessoa aqui, calma, ela nem sabe que ela é assim. Quer ajudar essa pessoa? Cria uma intimidade, um relacionamento, e no momento oportuno oferece uma crítica construtiva. Pergunta, olha, posso te falar uma opinião sobre uma atitude sua? Te interessa? E se a pessoa falar não, fala, ok, tudo bem. A gente, olha só, o orgulho e a vaidade do outro lado, a gente quer ter a necessidade de ser a pessoa que falou para o outro mudar.
Quando é que a gente vai ver uma felicidade mínima assim? E aí são conflitos e conflitos infindáveis. Nem precisa a espiritualidade malfazeja nos inspirar no mal, porque a gente por si só, a gente já vai se julgando. Isso tudo, pessoal, são pequenas atitudes que a gente faz que geram energias. Essas energias vão nos atrair o mesmo tipo de entidades espirituais no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e assim vai. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. O detalhamento que a gente falou aqui. Nossos parentes, nossos cônjuges, tentem abrir um diálogo construtivo de alguma coisa que você não vê bem, sem ter uma discussão. Bom, eu não sei vocês, assim, eu sou recém-casado, eu tenho 10 anos de casado, então perto de algumas pessoas vejo que é recém, embora hoje no Brasil 60% separa, acho que com 5, 7 anos aí, né? É uma estatística é uma indústria aí do casamento hoje em dia, né? Mas, considerando isso, de tempo para cá, eu tenho tido menos conflito com minha esposa, porque a gente criou algumas estratégias de como ajustar essas conversas. Ao invés de ir para a crítica em si, a gente procura sair, vai numa praia, vai no jantar, porque mesmo eu consciente dessas coisas que aqui eu estou falando, se ela chegar agora, olha, não gostei do que você falou, falar 3 críticas, é automático, eu vou ficar desconfortável. E aí, vou abrir uma aspas aqui para um negócio que se fala muito e parece que não tem conexão com o espiritismo, e tem muita, a tal da inteligência emocional. Todo mundo já ouviu falar, temos que ter inteligência emocional. A verdade é que há uma conexão gigante, porque nosso estado emocional, que a gente aceita agora, neste momento, é o que vai definir a condição moral do nosso espírito. Ou vice-versa, quem veio primeiro eu não sei. Se algum estudioso na matéria aí souber, por favor me fale. Não sei se o estado emocional afeta o moral do espírito ou o moral do espírito que traz o estado emocional. Eu só sei que um é conectado com o outro. E um eu consigo gerenciar. Eu consigo gerenciar agora a nossa inteligência emocional. A gente consegue se organizar nisso. Menospreza as ideias do próximo. Eu não sei se vocês estão acostumados com pessoas que assim, vocês trazem uma ideia. Lá no jantar, na festa, no aniversário, no jogo, em qualquer lugar. Aí você fala uma coisa bem legal que você fez no final de semana, ou qualquer coisa assim. Aí chega aquela pessoa, você acabou de falar, a pessoa fala assim, é só isso? Eu também tenho. Eu também fui lá. Mas nem achei tudo isso não. Você nem terminou seu raciocínio e a pessoa já está em cima, reduzindo a sua ideia, reduzindo a sua energia. Gente, ao meu ver, todas as doutrinas, todas as religiões deveriam, ao meu ver, meu ponto de vista aqui individual, observar mais os comportamentos. Porque para ter transformação moral, para ter reforma íntima, existe uma escala. Eu não consigo ter moral, eu não consigo ter reforma íntima se não ajusto minhas atitudes. E me parece que é muito pouco falado sobre essas nossas pequenas atitudes desse tipo. Pessoas desse tipo são muito vaidosas. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como se reafirmando na sua importância pessoal. Olha, é um desafio muito grande para quem dá palestra, para quem fala para público, porque supostamente nós aqui temos um conhecimento a mais do que quem está ali assistindo. Fazer esse exercício de entender que você não é um dominador do assunto, apenas um mensageiro, embora tenhamos a teoria, é super difícil. Muito por conta disso que a gente observa uma dificuldade de encontrar pessoas que se propõem a falar no ambiente familiar. Olha no ambiente familiar de vocês, quantas pessoas têm coragem de fazer uma célula, vamos fazer uma reunião para falar de coisas boas, do que nós estamos nos desenvolvendo? É raro, só em ambientes assim mais estruturados. Por quê? Porque a gente tem essa dificuldade, e realmente é muito perigoso. A minha mãe sempre lembra, ela sempre falando, olha, cuidado, você está aí, fui ascendendo na minha carreira lá, cuidado com o poder, essas coisas todas, e graças a Deus ela sempre falou, porque senão eu tinha me deixado levar. O poder é tão sedutor, estar numa condição de estar falando para as pessoas é tão envolvente,
que é muito desafiador, é muito fácil para a gente cair. Então aqui também está uma forma. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior. Seus gestos são estudados demasiadamente, de forma que a importância, a posição social e o prestígio pessoal é muito grande. Olha, hoje em dia é cada vez mais normal a gente ver isso aqui. Tratamentos estéticos e diversos numa escala assim que ultrapassa, eu não vou dizer o bom senso, porque o bom senso é de cada um, mas ultrapassa talvez a necessidade física. Há um desvio de nariz, de séptico, essas coisas todas, coisas que são talvez funcionais. Mas hoje o que a gente vê é uma indústria cada vez maior da estética. E eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive eu faço um tratamento aí para queda de cabelo, não vejo problema nenhum com isso. O problema é quando isso se torna uma condição de você viver as coisas. Eu tenho uma situação com uma colega, uma amiga nossa em comum, que em uma determinada festa de criança, uma pessoa estava com o vestido igual ao dela, e ela virou para o marido e disse: vamos embora agora. A gente, como assim? Vamos embora com o marido? A gente observando, como assim vamos embora? Não, vamos embora agora. Está com o mesmo vestido que o meu. Não vou ficar aqui não. E saiu. E perdeu aquele momento. E o seu filho perdeu aquele momento de lazer, de confraternização, do deslocamento que foi em casa, troca, fora o desgaste da energia no carro, percebem? Nós não tropeçamos nas pedras grandes. Se quisermos termos uma vida melhor, todos nós, sem exceção, a gente não vai achar nenhuma rocha gigante. São apenas pequenas pedras como essas que a gente não observa. São pedras pequenas que nos faz achar que todas as pessoas ao nosso redor, familiares e amigos, devem girar em torno de nós. São pensamentos velados que não se admite a gente se humilhar diante de alguém, achando que essa atitude é um traço de fraqueza e falta de personalidade. A maior parte de nós vai passar a sua vida útil, a maior parte da sua vida útil dentro de uma empresa. Não sei se vocês sabiam disso, não sei se é bom ou ruim saber também, mas isso é um fato. Tira o sono, tira o deslocamento, tira a higiene, tira talvez os estudos essenciais, o que sobrar, você está na maior parte do tempo dentro de uma empresa, a sua ou a de alguém. E aí, uma pergunta de reflexão sobre isso aqui: as pessoas são felizes no trabalho hoje? As pessoas têm algum grau de bem-estar? E aí tem vários estudos que mostram que não, as pessoas não são. Por quê? Porque elas não se permitem desenvolver esse aspecto aqui. O se humilhar é ser humilde, é se rebaixar de forma inteligente para aquele que se acha superior e que você simplesmente está sendo superior a ele pela sua atitude. Mas a gente não tem essa coragem, porque o que vão pensar de mim se eu me rebaixar aqui agora? Vão tomar meu lugar. Isso, pessoal, vai circundando a festa, a conversa com o vizinho, aquele fornecedor que a gente tem. Quando a gente para ver, a gente não consegue se humilhar, a gente não consegue aceitar isso, e só aceitamos em situações controladas. Por isso, trazendo já uma reflexão final aqui para nós, Santo Agostinho disse, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Olha, é tão difícil fazer isso, eu não sei vocês, confesso que tento, quase que diariamente, e com frequência eu falho. Raras são as vezes que eu me lembro de ter feito essa reflexão, mas muitas são as vezes que eu tento, mas eu me perco. Dia a dia, você dorme pensando nos problemas, dorme pensando no que já vai acontecer depois, aquela coisa toda, mas eu tenho certeza que essa reflexão já é um primeiro passo, o refletir. E para que a gente possa concluir sobre o tormento voluntário, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o termo já diz voluntário, Como que a gente pode fazer para resolver isso de uma forma filosófica, podemos dizer assim, e universal? Como disse Sócrates, conheça-te a ti mesmo, conhecerá os deuses e o universo. Então, quem somos nós? O que nós queremos? O que nós vamos fazer aqui? Deixo uma pergunta final de reflexão, porque eu gosto sempre das perguntas
mais do que das afirmações. Dizem que temos duas vidas, né? A primeira é quando a gente nasce, e a segunda é quando a gente descobre o para quê. Sabemos o nosso para quê? Estamos aqui? Boa noite a todos.